A pele, na verdade, representa apenas um local onde eu posso encontrar tecido epitelial, obviamente, né? Veremos ao longo dessa videoaula e na próxima videoaula também sobre esse mesmo assunto que o epitelial é encontrado em vários locais diferentes, tá? E se apresenta de várias maneiras diferentes também. Essa, de acordo com o nosso próximo desenho, é uma das formas que eu posso visualizar um epitelial, ok? Perceba que nesse desenho tem um epitelial formado por várias camadas de células, tá vendo? Camada superficial, camada profunda, então esse é um desenho representativo do tecido epitelial. Aí você fala, mas Daltinho, você falou que nem sempre é assim? Nem sempre é assim. O epitelial pode ter apenas uma camada de células e não várias camadas, tá? Em alguns casos, uma que aparenta ser mais de uma, veremos em classificação do epitelial, ok? Nesse desenho é fácil de perceber um epitelial formado por várias camadas. Se esse é o epitelial, abaixo teremos tecido conjuntivo, né? E entre os dois, uma linha divisória, tá vendo? Na verdade, essa camada divisória aqui, essa camada esverdeada, é uma camada divisória conhecida como lâmina basal, tá? Lâmina basal separa o epitelial do conjuntivo. Olha, tecidos não se misturam, existem divisões entre os tecidos. No caso dessa ideia, epitelial em cima, conjuntivo embaixo, eu tenho lâmina basal. Essa camada chamada lâmina basal é uma camada principalmente glicoproteica. Ela é formada de glicoproteínas principalmente, tá? E outra, não é tecido. Aí você fala, Daltinho, por quê? Como é que você sabe que não é tecido? Ela é acelular, ela não é composta de células. Obviamente, se não tem células, tecido ela não é. Tudo bem? Então, em cima epitelial, embaixo conjuntivo, entre os dois, separando os dois, eu tenho lâmina basal, que é uma camada acelular, na verdade uma geleia que separa o epitelial do conjuntivo, certo? Agora, o conjuntivo não fica logo abaixo e ao lado, pelo fato do conjuntivo estar abaixo do epitelial e ao lado, é chamado de tecido conjuntivo subjacente. Como assim subjacente? Abaixo e ao lado do epitelial. Então, na verdade, o tecido epitelial se encontra apoiado sobre o tecido conjuntivo subjacente. E separando os dois, lâmina basal, que é acelular, não é tecido, ok? Em cima epitelial, embaixo tecido conjuntivo, abaixo e ao lado subjacente, tudo bem? Quer dizer que o epitelial se encontra apoiado sobre o tecido conjuntivo subjacente. Outra, o tecido conjuntivo subjacente é também conhecido como lâmina própria. Não vá confundir lâmina própria com lâmina basal, tudo bem? Lâmina própria é sinônimo de tecido conjuntivo subjacente. Lâmina própria, na verdade, é diferente de lâmina basal, certo? Lâmina própria é tecido conjuntivo subjacente. Lâmina própria é diferente de lâmina basal. Lâmina própria, diferente de lâmina basal. Repetindo, tecido mais superficial, epitelial. Abaixo dele, tecido conjuntivo subjacente ou lâmina própria, diferente de lâmina basal, que é uma camada acelular que separa o epitelial do conjuntivo. Tudo bem por enquanto? Ok? Perceba que as células do epitelial, elas se encontram juntinhas, tudo bem por enquanto? Olha que legal. Perceba que elas não se encontram dispersas e sim se encontram juntinhas, grudadinhas e coladinhas. Primeira característica do epitelial, são as chamadas células justapostas. Como assim justapostas? Juntinhas, grudadinhas, coladinhas. Então, já que estão juntinhas, perceba que praticamente não há espaço entre elas. Por favor, você por acaso lembra o nome daquela substância que nós encontramos entre as células e participa da composição do tecido? Não é a substância intercelular, também chamado de líquido intercelular ou substância intersticial, que é a mesma coisa? Já que o epitelial tem células juntinhas, chamadas justapostas, a pergunta é, você acha que vai ter substância aqui? Ou tem pouca ou praticamente não tem, concorda? Porque o espaço é muito pequeno. Segunda característica do epitelial. Primeira, justapostas. As células se encontram juntinhas. Segunda característica, haverá pouca ou nenhuma substância intercelular, já que não existe praticamente espaço nenhum entre as células. Muito legal, né? E é fácil de entender também. Agora, pessoal pergunta, nem substância cabe, né? Você por acaso acha
gente, que vai caber um vasinho sanguíneo aqui? Muito menos, não tem espaço para isso. Então, nesse espaço não haverá vasos sanguíneos, não haverá artérias, não haverá veias. O epitelial ele é avascular. Como assim avascular? Não possui vasos sanguíneos. E são as três principais características do epitelial. Células justapostas, não há espaço entre elas, haverá pouca ou nenhuma substância intercelular ou intersticial, e ele é avascular, pois não há espaço para vasinhos sanguíneos, não há veias, não há artérias, porque ele é avascular, não há espaço para os vasinhos sanguíneos. E a pergunta é, como não há vasos sanguíneos, aí você me fala, mas Dalton, se não tem vaso, não vai ter sangue. Se não tem sangue, esse tecido, olha, ele só pode estar morto. Errado. Eu não falei que ele não tem sangue. Eu falei que ele não tem vasos sanguíneos, mas o epitelial recebe sangue. Aí vem a boa pergunta. A primeira boa pergunta, na verdade, dessa aula, né? Já que o epitelial está vivo, ele recebe sangue sim. Sangue rico em quê? Nutrientes, oxigênio. E quem cede o sangue ao epitelial? O conjuntivo. O chamado tecido conjuntivo subjacente ou lâmina própria, ele cede sangue para o epitelial. Muito bonito, né? O conjuntivo, ele tem vasinhos sanguíneos. O epitelial é avascular, além de células justapostas, pouca ou nenhuma substância, porque não há espaço para elas, portanto não há também vasinhos sanguíneos, né? Apesar de não possuir vasos, o sangue chegará até o epitelial, como? Pelo tecido conjuntivo subjacente ou lâmina própria. Você conhece como difusão, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Nutrientes e gases presentes no sangue vão subir com o sangue para o tecido epitelial. Então, repetindo uma boa pergunta aqui, né? Eu falei para você que o epitelial se encontra apoiado sobre o tecido conjuntivo subjacente ou lâmina própria. Então, outra, verdadeiro ou falso? O epitelial é nutrido e oxigenado pelo tecido conjuntivo subjacente ou lâmina própria. Verdadeiro. Por quê? Porque, obviamente, o sangue vem do conjuntivo para o epitelial, levando oxigênio e nutrientes, ok? Só que aí vem a grande pergunta, né? Já que o sangue vem por difusão do conjuntivo para o epitelial, e o epitelial não tem vasinhos sanguíneos, eu pergunto a você, a pressão sanguínea nesse tecido epitelial é alta ou é baixa? Obviamente, ela é baixa, pois não há vasinhos sanguíneos nesse tecido. Qual o papel de um vasinho? Manter a pressão alta, levando o sangue a locais distantes. Como, obviamente, o epitelial não tem vaso, porque ele é avascular, a pressão do sangue ela é baixa, tá? Então, quando o sangue vem do conjuntivo para o epitelial, a pressão sendo baixa, o sangue só consegue atingir as camadas mais profundas. As mais superficiais não recebem sangue. Por esse motivo, as camadas mais profundas se encontram vivas e as camadas mais superficiais se encontram mortas. Olha só que legal! Isso é muito bom, né? Quer dizer que o sangue vem por difusão do conjuntivo subjacente. Como o epitelial é avascular, não tem vasinhos sanguíneos, a pressão sanguínea nesse tecido é baixa. Então o sangue não tem força para alcançar as regiões mais superficiais, as camadas de células mais superficiais. O sangue, por difusão, pela baixa pressão, alcança apenas as camadas mais profundas, que se encontram vivas, né? Como não tem pressão, não tem força para que o sangue alcance as camadas mais superficiais, elas se encontram mortas. As camadas mais profundas se encontram vivas e as camadas mais superficiais, elas se encontram mortas. Então vamos verificar o nome de cada camada, tá? Quer dizer que o sangue vai chegar nas camadas mais profundas. Essa camada mais profunda do epitelial não fica bem na base do epitelial? Por ficar na base, ela foi chamada de camada basal, pois será a camada mais profunda e mais, obviamente, próxima à base do epitelial, né? Camada basal ou, a partir de agora, estrato basal. Repetindo, cada camada também é chamada de estrato. Portanto, camada basal ou estrato basal, que recebe sangue do conjuntivo, estando, portanto, viva. Outra coisa, já que ela se encontra viva, obviamente ela se encontra em constante o quê? Divisão. As células apresentam mitose. Como ela se encontra em constante divisão, se encontram germinando a camada basal, também é chamada de camada germinativa ou extrato germinativo, que para nós é a mesma coisa, tá? Como o sangue não tem pressão para chegar até lá em cima, a última camada se encontra morta por não receber sangue, rica em oxigênio e rica em nutrientes. A camada mais superficial que se encontra morta é chamada de camada
córnea ou extrato córneo. A camada córnea ou extrato córneo é formada por células mortas por não receber sangue das camadas mais profundas e, por que não, o sangue não tem força, não tem pressão para chegar até lá em cima e, por que não, o epitelial ele é avascular, ok? Pode perceber que o tecido vai se achatando, né? E vai perdendo a cor. Por quê? Porque o sangue não chega nas camadas mais superficiais e as células acabam morrendo. Tudo bem por enquanto? Outra pergunta. Mesmo se o sangue chegasse até lá em cima, a última camada, chamada camada córnea ou extrato córneo, morreria mesmo assim. A pergunta é por quê? À medida que essas células vão subindo, eu vou lhe mostrar daqui um pouquinho, elas realizam um mecanismo de subida, elas são envolvidas por uma proteína que acaba impermeabilizando as camadas mais superficiais. Essa proteína é chamada de queratina. Quer dizer que a camada mais superficial ela é totalmente queratinizada. E para você que lembra um pouco do conteúdo, essa proteína chamada queratina torna as camadas mais superficiais impermeáveis. Obviamente, se elas se encontram impermeáveis, mesmo se o sangue tivesse pressão para chegar até lá em cima, elas morreriam mesmo assim. Já que estão impermeáveis, não receberiam nem nutrientes e nem oxigênio. Elas morreriam mesmo assim. Muito legal, né? Então a pergunta boa. A camada córnea se apresenta morta por dois principais motivos. Quais são esses motivos? O sangue sai por difusão do conjuntivo para o epitelial. O sangue não tem pressão para chegar até as camadas mais superficiais, que acabam morrendo, já que o epitelial é avascular. E mesmo se o sangue chegasse lá em cima, o que não vai acontecer, as camadas mais superficiais, como a camada córnea, se encontra queratinizada, envolta por uma proteína chamada queratina, que as torna impermeáveis. Então o sangue chegando até lá em cima, o oxigênio e o nutriente do sangue não penetraria nessa última camada, que morreria mesmo assim. Muito interessante, é muito legal, né? Então vamos lá. Quer dizer que o sangue vai subir para a camada mais profunda, que é a camada basal, e não chega nas camadas mais superficiais. Perceba que essas células vão se achatando à medida que vão chegando à superfície. Normalmente, essas camadas intermediárias em provas de vestibular são todas chamadas de camadas espinhosas. Normalmente todas elas são chamadas de camadas espinhosas, ok? Agora, se você for realmente diferenciar as camadas, temos três nomenclaturas diferentes. Essa camada mais profunda, próxima à basal, perceba que ela apresenta algumas expansões internas que lembram espinhos. Essa, na verdade, é a famosa camada espinhosa, viu? Porque ela apresenta expansões internas que lembram pequenos espinhozinhos, portanto, camada espinhosa. A segunda camada na superfície, subindo em direção à superfície, perceba que ela apresenta regiões escuras, como se fossem grânulos. Por apresentar grânulos escuros no interior das células, é a chamada camada granulosa, porque apresenta grânulos, diferente da espinhosa que não tem grânulos. Olha, perceba que da granulosa para a córnea, ela achata bem mais e já começa a morrer. Tá vendo? Ela muda um pouco de cor. Essa camada que fica entre a viva e entre a morta é uma camada, portanto, de transição. É a transição entre a camada viva e entre a camada morta, tá? Então esse é um desenho mais completo de camadas. Nem sempre é assim. O que nós costumamos encontrar, camada basal, camada mais profunda, ou extrato basal. A camada mais superficial, camada córnea, ou extrato córneo, que se encontra morta por não receber nutrientes nem oxigênio. E as camadas intermediárias, quase todas, são chamadas de camadas espinhosas. Se for realmente aprofundar para você, camada espinhosa, camada granulosa e camada de transição. São as várias camadas que compõem o tecido epitelial. A camada basal, portanto, sendo a mais profunda, recebe sangue do tecido conjuntivo subjacente ou lâmina própria. Recebendo sangue, recebe nutrientes e oxigênio. Então, a camada basal ou extrato basal se encontra viva. Portanto, as células se encontram em constante capacidade divisional. As células se dividem por mitose. Então, o que é interessante aqui, essas se dividem. E a última camada, como se encontra morta, ela não se divide. Com o passar das divisões, essa camada mais profunda, que é a camada basal, realiza um mecanismo de subida. Como assim? As células elas vão se sobrepondo. Essa camada origina uma outra camada inferior que a empurra para cima. E uma outra camada que empurra para cima. Ou seja, um dia a camada córnea foi o que, na verdade? Camada basal, que foi subindo, se afastando da corrente sanguínea e acabou morrendo. Tadinha, tadinha. Percebeu? Quer dizer que essa camada recebe sangue e se encontra viva. E sofrerá divisões mitóticas, né? As células sofrerão mitoses. Por mecanismo de sobreposição, uma outra camada
camada surge por baixo e a empurra para cima e assim realiza um mecanismo de subida. Nessa subida se afastam do conjuntivo, não recebem sangue e acabam morrendo nesse mecanismo de subida. Muito bonito, né? Então vamos repetir? Principais características visíveis do epitelial. As funções principais, que já comentamos aqui há um tempo atrás, revestimento e proteção, que forma a pele, por exemplo, né? Que é a superfície do corpo, e revestimento também interno, as mucosas, cavidade bucal, faringe, esôfago e cavidade dos órgãos internos, né? Dos órgãos do tubo digestório. A secreção, as glândulas são provenientes do epitelial, veremos numa próxima videoaula. Função de absorção, já que o interior dos órgãos do tubo digestório são revestidos pelo epitelial, função de absorção, e função, repetindo, sensorial também, pois você sente o contato na sua pele quando você encosta em alguém ou quando alguém encosta em você, não é isso? Células juntinhas, chamadas justapostas, juntinhas, grudadinhas, coladinhas, quer dizer que não há espaço entre elas, como não há espaço, pouca ou nenhuma substância intercelular, também chamada intersticial. Se não tem espaço para substância, ele é avascular, também não possui vasinhos sanguíneos, ok? Quer dizer que como não tem vasinhos sanguíneos, ele é nutrido e oxigenado também pelo tecido conjuntivo subjacente, também chamado de lâmina própria. Bom, tá aí. Então esta seria a introdução do primeiro tecido da histologia, tecido epitelial, não é isso? Então vamos recapitular. Certo? O que é que o epitelial tem? Você fala, mas Daldo, primeiro, como é que se encontra as células, né? As células do epitelial se encontram, acabamos de ver, juntinhas, né? Juntinhas, grudadinhas, coladinhas, então praticamente não há espaço entre elas, né? Eu chamei de justapostas, né? Juntinhas, grudadinhas, coladinhas, então quase não há espaço entre elas. Isso aumenta o fator de proteção, não é isso? A pele é um cofre, está lacrada, fechada, então pelo fato das células estarem justapostas, juntinhas, isso dificulta supostamente a entrada de micro-organismos invasores. Você já pensou? E mesmo assim nós adoecemos, né? A pele sempre é atingida por micro-organismos invasores e mesmo assim ela é um cofre, lacrada, fechada, células juntinhas, grudadinhas e bem apertadinhas, né? Agora, a segunda ideia, o tecido é formado, além de células, por uma substância que circula entre as células. Vamos recapitular. Substância intercelular ou líquido intercelular ou substância intersticial. É a mesma coisa, né? Quer dizer que entre as células existe um espaço. Nesse espaço circula uma substância. Substância, vamos recapitular, intercelular. Como nesse tecido que é o primeiro, mais superficial que o epitelial, as células se encontram juntinhas, então quase não há espaço entre elas. Se como não há espaço, ou não cabe, ou quase não cabe, substância intercelular ou intersticial. Ficou clara a ideia? Então, células juntinhas. Então, praticamente não há espaço. Como não há espaço, não há quase substância, né? Pouca ou nenhuma substância intersticial ou intercelular. E terceira principal característica, né? Pensa, como não há espaço e não cabe substância, vai caber um vasinho sanguíneo? Muito menos, né? Então não cabe vasinho entre as células. Não vai caber uma artéria, uma veia, ele é avascular. Como assim avascular? Ele não tem vaso. Três principais características. Primeira característica, células justapostas. Juntinha, grudadinha, coladinha, o que aumenta o fator de proteção. Segundo, como são juntinhas, não há espaço entre elas. Pouca ou nenhuma substância intercelular. Quer dizer, entre as células, né? E ele é avascular, então obviamente também não tem vasinhos sanguíneos. Por enquanto, tudo bem, legal, a característica geral, a cara do epitelial. Agora, vale a pena acrescentar também que nessas camadas de células, nós temos outras células diferentes impregnadas dentro dessas camadas principais e que têm funções muito específicas. Duas são muito legais da gente comentar nesse momento aqui. A primeira, você conhece como melanócito. O que é melanócito? Melanócito é uma célula produtora de melanina. Vamos ver uma figurinha? Olha que legal a figurinha de um melanócito. Olha só que legal.
Olha que interessante, essa célula é o melanócito, tá? Perceba primeiro, é uma célula muito grande mesmo, e qual a grande peculiaridade dessa célula, né? Ela possui prolongamentos, tá vendo? E esses prolongamentos vão penetrando nas células que se encontram nas camadas mais profundas do epitelial. Acabamos de conversar, de ver que a pele tem duas camadas, né? A camada mais superficial, que é a epiderme, é a parte mais profunda, que é a derme. E a epiderme é o epitelial, ok? E nas camadas mais profundas do epitelial temos a camada basal, que é a mais profunda, próxima ao conjuntivo, e acima da camada basal ou estrato basal, nós temos a camada espinhosa ou estrato espinhoso, que são as camadas mais profundas da epiderme, que é o epitelial. O melanócito se encontra principalmente nestas camadas mais profundas, e esses prolongamentos vão penetrando nessas células que se encontram nas camadas mais profundas. Perceba que a melanina, então, sai dessas células e vai impregnando as outras células das camadas mais profundas, o que, obviamente, como já conversado, oferece cor para a pele, mas principalmente a melanina absorve parte dos raios ultravioleta, protegendo a pele, e absorve também radicais livres formados na pele. Agora perceba, se isso é uma célula, ela tem organelas, tá vendo? Ela tem complexo golgiense, mitocôndria, retículo. Eu vou supor que esse é o retículo rugoso, também chamado granuloso, porque produz proteínas. Olha que interessante, a proteína ela sai do retículo endoplasmático rugoso e é encaminhada ao complexo golgiense, onde essa proteína será de forma temporária armazenada. O Golgi libera essas bolsas que são chamadas de vesículas. Dentro dessa vesícula, no caso do melanócito, né, a vesícula é chamada de melanossomo, porque dentro dessa vesícula existe o pigmento chamado melanina. Então, vou repetir. Aqui é o retículo endoplasmático rugoso que produz proteínas, que são empacotadas, armazenadas de forma temporária no complexo golgiense. O complexo golgiense libera essas bolinhas amarelas, que são chamadas, na verdade, de vesículas, tá? Só que como essas vesículas contêm dentro delas melanina, elas são chamadas de melanossomos. O melanossomo vai encaminhando pelos prolongamentos, tá vendo? E ele é liberado nessas células do epitelial que se encontram nas camadas mais profundas, dando cor para a pele, obviamente, e protegendo a pele contra os raios ultravioleta e também os radicais livres. Então, recapitulando, o melanócito tem prolongamentos que vão se espalhando pelas camadas mais profundas do epitelial. A melanina, na verdade, é uma proteína que sai do retículo rugoso, é empacotada no complexo golgiense, armazenada em vesículas, né, chamadas de melanossomos, porque contém melanina, e esses melanossomos são liberados nessas células que se encontram nas camadas mais profundas. Então, essas células recebem melanina a partir dos melanossomos. Legal, né? Quer dizer que essa célula, chamada de melanócito, produz um pigmento conhecido como melanina. Melanócito é uma célula também presente no tecido epitelial, que é o tecido mais superficial, né? Então a melanina produzida pelo melanócito, além de dar cor para a pele, que não é a função para ela dar cor para a pele, né? Além de dar cor para a pele, ela protege a pele, como? Absorvendo parte dos raios ultravioleta que vão se incidir na pele, e a melanina também neutraliza parte dos radicais formados na pele. Então, além disso, repetindo, a melanina protege a pele absorvendo parte dos raios ultravioleta que vão se incidir na pele e neutraliza radicais também formados na pele. Além disso, a melanina ela dá cor para os pelos e para o cabelo também. O que é que define isso? A quantidade de melanina e também o tipo de melanina. Não é assunto dessa aula, mas vamos só tentar visualizar um pouco, tá? Existem vários tipos de melanina, como a eumelanina e a feomelanina. Dependendo do tipo de melanina e a quantidade de melanina, isso faz variar também a cor dos pelos e a cor do cabelo, ok? E existe um outro tipo de célula também presente dentro do tecido epitelial, que são as chamadas células de Langerhans. Você, por acaso, você lembra alguma coisa, além de células de Langerhans? Algo parecido? Você lembra? Lembra de ilhotas de Langerhans? Claro que lembra, né? Eu não sei. Então, vamos falar. As ilhotas de Langerhans são regiões do pâncreas, da glândula chamada pâncreas, e nessas regiões haverá produção de hormônios. Os dois mais comuns, a insulina e o glucagon. Hoje, pela nomenclatura biológica oficial, esse termo ilhotas de Langerhans, hoje melhor, está sendo chamado de ilhotas
pancreáticas, mais fácil e melhor, tá? Então a ilhota de Langerhans hoje, melhor, ilhotas pancreáticas. Hoje o termo Langerhans é usado na pele, na superfície da pele do epitelial. São as células de Langerhans. Diferente do pâncreas, não tem nada a ver com hormônio. As células de Langerhans, diferentes das ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas do pâncreas, as células de Langerhans na pele funcionam como sistema de defesa. Essas células fazem parte do sistema imunológico. Elas protegem a pele também contra a entrada de micro-organismos invasores, tá? Então, na pele, as células de Langerhans participam da imunidade da pele. Então fechamos essa explanação do que é o tecido epitelial, a cara do epitelial, né? O tecido mais superficial, com células juntinhas, justapostas, pouco espaço entre elas, pouca substância no epitelial, avascular, não tem vasinhos sanguíneos, e dividimos esse assunto em duas aulas, parte 1, parte 2, ficando mais didático e menos cansativo, para que você pudesse acompanhar com mais tranquilidade o assunto, né? Agora iremos para a parte 3. Na parte 3, nós classificaremos o tecido epitelial, quer dizer, tipos de epitelial, veremos dois principais tipos, epitelial de revestimento e o epitelial glandular, ok? O epitelial de revestimento seria revestimento externo e revestimento interno, e o epitelial glandular, aquele que forma as glândulas, ok? Então isso seria já a próxima aula, parte 3 sobre tecido epitelial. Nessa videoaula, introduzimos o que é epitelial, próximo videoaula, parte 3, classificação do epitelial, ok? Muito legal, fizemos pausado, com muitos detalhes, os que realmente são relevantes para você. Próximo videoaula, classificação com todos os desenhos coerentes com a explicação do epitelial, certo? Muito legal, boa aula para você, bom estudo, bom descanso. Vai tomar um lanchinho para revigorar, para repor as energias e vamos continuar, ok? Um grande abraço, até agora mesmo, tchau!